Olá, amigos, amigas, sobretudo torcedores do Atlético Mineiro. Bem, vamos fazer neste vídeo uma ponderação sobre o que é o Campeonato Brasileiro neste momento e quais as chances reais do Galo de conquistar este torneio. É muito importante para um clube grande como o Atlético Mineiro que consiga conquistar os grandes títulos. O Galo já deu uma alegria imensa para a sua torcida quando conquistaram a Libertadores há algum tempo atrás, mas está devendo para sua grande massa a conquista de um título de Campeonato Brasileiro, algo que não acontece desde 1971. E se pensarmos sobre a grandeza do Clube Atlético Mineiro, é um tanto quanto incompatível essa grandeza com a ausência de títulos brasileiros todos esses anos, todas essas décadas, digamos assim. Desde 1971 que o Galo não consegue um título. Poucas pessoas, na verdade, conseguiram vislumbrar, sentir a emoção daquelas conquistas. Eram outros tempos. Mas eu diria para vocês que o Atlético Mineiro nunca esteve tão próximo de conquistar um título. Se não for agora, poderá ser na próxima edição do Campeonato Brasileiro, porque, a meu ver, conta um comando do seu banco de reservas com um excelente treinador, um treinador que costuma tirar lições de tudo aquilo que se apresenta como equivocado aos seus olhos, um treinador que aprende com as derrotas e que, se não for campeão brasileiro, vai armar um Galo, vai preparar, vai planejar uma equipe muito diferente e muito mais protagonista para a próxima edição, tanto do Campeonato Brasileiro como de outras competições que o Galo venha a participar na temporada de 2021, que estamos já em 2021, mas na prática a gente vive ainda a temporada de 2020. Eu tenho dito sempre, isso no Twitter, também aqui nos meus vídeos, que o Campeonato Brasileiro não está decidido, e não falo isso depois da derrota do São Paulo. Eu tenho dito isso há um bom tempo. Nada está decidido. E essa fala, ela considera algumas coisas bem interessantes, e sobretudo algo muito interessante que sempre faz parte do futebol, que é uma grande personagem do futebol, e que costuma aparecer nos grandes confrontos, nos grandes duelos, nos grandes momentos, e também naqueles momentos em que as competições se afunilam, como o Campeonato Brasileiro. Refiro-me às circunstâncias que entram dentro de campo para ajudar ou prejudicar uma equipe. O que são as circunstâncias? São, por exemplo, as lesões dos jogadores. São as datas FIFA que tira os melhores jogadores de algumas das equipes que disputam os títulos, das principais competições. São desentendimentos com técnicos, são desentendimento de técnicos com jogadores ou com os dirigentes. Enfim, há muitas circunstâncias que, em geral, entram em campo para ajudar ou atrapalhar. E essas circunstâncias, como eu já disse, elas costumam aparecer muito nos momentos decisivos, quando a competição afunila. Então, quando alguém via ali o São Paulo com 7 pontos, com muito mais pontos à frente do segundo, do terceiro colocado, muitos já davam o tricolor paulista como o campeão. Eu nunca fiz isso e não estou fazendo ainda. Acho que São Paulo, tenho feito vídeos aqui elogiando muito o São Paulo, mas acho que o São Paulo tem um problema ali ainda muito sério, que é um problema do jogo do São Paulo, um problema do São Paulo, talvez do jogo que passa um pouco para o clube. O São Paulo consegue praticar, de uma forma ou de outra, um grande fogo amigo. Seja fogo amigo de jogadores com técnico, de técnico com jogadores, enfim, de dirigentes. Enfim, o São Paulo costuma fazer isso. Jogadores que, às vezes, desaparecem do campo, inexplicavelmente, desaparecem do jogo. Jogadores decisivos, inclusive, que às vezes somem, param de jogar bem. Daniel Alves, por exemplo, em alguns momentos ele para de jogar. E assim por diante. O Brenner apareceu como um grande jogador. Já não está apresentando os mesmos resultados. Isso também foi circunstância que ajudou o São Paulo. E hoje, neste momento, uma circunstância que atrapalha o São Paulo. Então, quando eu penso o torcedor do Galo, quando eu vejo, acompanho o torcedor do Galo nas redes sociais, eu me deparo com um grande pessimismo, e eu diria que os torcedores não estão necessariamente errados em relação a isso. Mas pior que o pessimismo é a desconfiança. Eu diria que em relação à desconfiança, os torcedores estão ainda mais corretos em tê-la do que do contrário. Porque essa torcida, ela ficou muitas gerações, muito tempo, sofrendo
esperando por uma conquista de Brasileirão, e essa conquista que não chegou. Eu me lembro, por exemplo, da época do Reinaldo. Sim, Reinaldo. Muitos torcedores do Galo hoje não acompanharam aquele momento da equipe. Era um Atlético Mineiro fabuloso. Naquele momento era uma das grandes equipes do futebol brasileiro, de longe. Eu diria que naquele momento específico, Flamengo e Atlético Mineiro eram as duas grandes equipes do futebol brasileiro. O Galo, por muito pouco, não conquista um título brasileiro. Ficou na vantagem, quase aconteceu, mas não aconteceu. E essa desconfiança, portanto, ela é muito justa. Mas é bom que você, torcedor do Galo, entenda o seguinte. Quando você analisa as coisas a partir da sua ótica, essa ótica é muito subjetiva. Essa ótica é realmente do torcedor que é desconfiado, que às vezes não acredita. Enfim, e a minha análise aqui é a análise mais objetiva de quem está de fora, não de dentro. Eu não sou necessariamente um torcedor, eu sou um torcedor de todas as torcidas. Eu torço para o bem-estar, se possível for, de todas as torcidas. Eu torço pelo ato de torcer do torcedor para o seu clube, porque acho que isto é uma das grandes declarações de amor que existe na humanidade, e certamente a mais fiel declaração de amor é aquela que o torcedor devota para o seu clube do coração. Então, quando você analisa esse Galo, você vê, às vezes você olha para o jogador ali, para o atacante, você coloca mais problema no que ele tem, ou às vezes você vê muito mais vantagem nesse atacante, muito mais qualidade nele do que realmente ele tem. Às vezes você vê um jogador que não está funcionando muito bem, você não entende por que o técnico está mantendo-o. E às vezes falta olhar, né, de que esse jogador é uma peça tática importante para o esquema. Então a análise mais próxima do torcedor é de fato a análise mais subjetiva. É uma análise real, muito legítima. O torcedor tem todo o direito de analisar do jeito que ele quiser. Tem todo o direito de olhar para as coisas do jeito que ele quiser. Não estou aqui, inclusive, para falar nada a respeito disso. O torcedor tem o direito de ser objetivo, de ser subjetivo, de analisar corretamente, de analisar incorretamente, porque o torcedor é uma instituição chamada torcedor, que analisa as coisas a partir, sobretudo, do coração. Olhando de fora, eu diria para vocês que o Galo tem sim, ainda, chances de conquistar o Campeonato Brasileiro, porque nada está decidido ainda. É porque circunstâncias que já estão aparecendo vão aparecer muito mais no jogo do São Paulo contra o Bragantino. Houve um grande desentendimento do técnico Diniz com o jogador Tietê, mas não foi só uma bronca no jogador São Paulino. Ele humilhou o garoto de uma forma bastante lamentável, inclusive. Parecia que se odiavam, né? Tratou o garoto como se fosse um moleque. Deu a entender que o garoto deve muito para ele, que o Tietê só tem uma certa importância no futebol por causa dele, Diniz, já que ambos estiveram no Audax. O Diniz foi muito mal nessa. Agora o problema disso é que isso dinamita a relação do técnico com o elenco. Dificilmente as coisas ficam muito boas depois disso. Eu diria que os esforços do São Paulo agora vão ser muito mais... precisarão ser muito mais redobrados para que o Tricolor consiga se manter à frente da competição. Ora, meus amigos, o Galo pode reduzir essa diferença para 4 pontos, porque o Galo tem um jogo a menos do que o São Paulo. E algo muito bom também para a torcida e para o Galo é que o Flamengo não venceu quando precisava vencer. Essa é outra circunstância que às vezes entra em campo. Quando o time precisa, quando o time pode pegar a liderança, ele parece que não quer. Isso acontece muito. Em várias edições do Campeonato Brasileiro e de outras competições, muitas vezes uma equipe parece que não quer o campeonato. E quando ela tem a oportunidade de passar à frente, de somar pontos importantes para conquistar o campeonato, parece que essa equipe não quer. Este foi o comportamento do Flamengo no jogo contra o Fluminense. E isto coloca para o Galo uma situação muito oportuna. Se o Flamengo aparentemente não quer, e o São Paulo está fazendo de tudo para entregar esse título para alguém, né, para outra equipe, o Galo precisa fazer a sua parte. Quando eu falo de circunstância, há uma outra também que é muito interessante, que é o momento em que a equipe entende que aquele é o seu momento para conquistar o campeonato. Isso acontece às vezes, quando uma determinada equipe consegue ter o entendimento de que aquela é a sua hora, aquele é o seu momento. E vamos entender aqui que a fortuna, que é a deusa grega da sorte, portanto sinônimo de sorte, entrou em campo nessa rodada para ajudar o Galo.
Isso é um sinal de que a fortuna, de que a sorte, talvez acompanhe também o Galo nos seus próximos jogos até o final do Brasileirão. Então, eu acho que essa equipe do Galo é muito qualificada, essa equipe. Acho que tem jogadores ali que, a meu ver, são muito mais decisivos do que torcedores falam, do que muitos da mídia especializada também falam, muitos jornalistas falam. Muitos jornalistas pontuam que o Galo precisa de jogador decisivo. Eu acho que já tem esses jogadores. Não tem talvez o número que precisasse, mas tem esses jogadores. Acho que o Vargas é um desses jogadores. O Ken é um desses jogadores. Acho que o Zaratio, Negro Zaratio, está devendo muito. Negro Zaratio era um jogador muito decisivo para o Racing. Não consegue até o momento apresentar boa adaptação ao Galo. Talvez ele precise realmente de um tempo. É normal isso. Se fosse um jogador brasileiro de muita qualidade, talvez ele também demorasse para se adaptar. Isso não tem nada a ver com o fato do cara ser estrangeiro. A adaptação ao novo clube é algo muito pouco, estudado, inclusive, no futebol. Muito subestimado como fenômeno, mas é um fenômeno muito sério. E jogadores, às vezes, da mesma nacionalidade, que estão jogando no mesmo país, muito bem, inclusive, vão para outra equipe e param de jogar, não conseguem jogar. Exemplo, Scarpa era o dono da bola quando atuava pelo Fluminense. Foi para o Palmeiras somente agora que começa a jogar um futebol mais aceitável, em função, inclusive, da capacidade do técnico Abel Ferreira de conseguir entender o que ele tem de melhor. Então, o Zaratio talvez precise de um tempo, mas outros jogadores do Galo vão aparecer, precisam e podem aparecer nesses momentos decisivos. E talvez El Negro também possa, nesse momento, aparecer. De repente ele guardou tudo para esses momentos. De repente o futebol que o Zaratio não mostrou até agora, ele vai mostrar justamente agora. Ah, mas Josa, o Galo tem problemas defensivos. Todas as equipes têm. Eu diria que o problema do Galo defensivo não é necessariamente defensivo, não é problema necessariamente da zaga. É o problema do sistema defensivo. Volto a dizer, como o São Paulo, a equipe do São Paulo marca muito no campo de ataque e muitas vezes no último terço do campo. É necessário que as ações defensivas também sejam, na sua maioria, praticadas ali. Que a pressão pós-perda seja eficiente e a recuperação pós-perda ocorra, sobretudo, no campo de ataque. Quando ela é delegada para o campo de defesa, é um sinal de que o sistema está falhando. Aí, de repente, quando o Heber não consegue acompanhar, o outro zagueiro ou um lateral que está cobrindo não consegue acompanhar, o Alonso não consegue acompanhar, enfim, Alonso, em geral, ia jogar lá na frente mesmo, né? Mas como um zagueiro ou um lateral, ou alguém que está cobrindo um volante, não consegue acompanhar, a falha não é necessariamente desse jogador. A falha dele é um efeito de uma falha maior e primeira que aconteceu do sistema defensivo que não conseguiu fazer a recuperação pós-perda eficiente e a pressão pós-perda eficiente e a recuperação lá no setor de ataque. Acho que esse Galo pode resolver esses problemas, porque o São Paulo é um grande cérebro que pensa o futebol. Como ele teve um tempo maior aí nesses últimos dias para treinar sua equipe, é muito provável que o Galo possa agir e se comportar de uma forma diferente. E é muito importante que os torcedores entendam que o Palmeiras, que ainda luta em todas as frentes, é um Palmeiras hoje muito mais focado na Copa do Brasil e no Brasileirão. E a coisa está muito complicada ainda para o Verdão, apesar do jogo maravilhoso que fez em Avejaneda contra o River. O Palmeiras, nesse momento, está muito mais focado na Libertadores, que seria uma conquista fabulosa para o Verdão. E nesse momento, não é que está deixando de lado o Campeonato Brasileiro, mas, se precisar, ele vai deixar mais de lado o Campeonato Brasileiro para focar um pouco mais na Libertadores. Então tudo está ajudando o Galo. São Paulo, que está brigando, jogador e técnico brigando na hora errada, Flamengo, que não quer o campeonato, o Palmeiras, que está lutando em outras frentes por conquistas muito mais próximas do que o Brasileirão. Então, ou seja, enquanto isso, o que fez o Galo? Ficou descansando durante a semana, se preparando para encarar os seus próximos compromissos. Ou seja, tudo sinaliza que as coisas podem dar muito certas para o Galo. Eu tenho essa expectativa. E você, torcedor, que está desconfiado, pode seguir desconfiado. Você tem todo o direito disso. Mas eu acredito que as coisas podem melhorar para o Galo a partir dos seus próximos compromissos, que não serão fáceis. O Galo vai precisar ser gigante em todos os jogos. Né? São adversários difíceis. Seja adversário que luta na parte de cima do campeonato, seja adversários que lutam para se livrar do rebaixamento, todos os jogos vão ser difíceis a partir de agora. O Galo vai precisar de um perfil muito protagonista e, como eu disse, alguns jogadores vão precisar aparecer. Acho que isso tudo pode acontecer. Até porque aquele que vai precisar aparecer mais do que qualquer um com o seu trabalho, que é o Sampaoli, eu acredito
muito que isto vá acontecer, porque se trata de um grande treinador e que, quando tem tempo para trabalhar, consegue extrair desse trabalho ótimos resultados. É isso. Obrigado, meus amigos, pela gentileza de terem visto este vídeo até o final. É isso.